Olá pessoal, como vamos? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Técnica Informática, da disciplina agora Sistemas Operacionais. Meu nome é Eduardo Arruda e nós vamos trabalhar juntos nessa disciplina. Bem, o importante dessa disciplina é que a gente consiga entender o contexto do sistema operacional, a importância dele para o sistema computacional e também conseguir distinguir que sistemas operacionais nós podemos utilizar em que situações. Porque o formato do curso vai nos proporcionar esse tipo de conhecimento. Certo? O material está tudo preparado e agora só depende de nós, todos juntos, estudarmos para conseguir realmente alcançar esses objetivos. Ok? Então vamos em frente. Aqui na competência 1, no slide, nós temos a introdução aos sistemas operacionais, onde a competência descreve o que eu vou dizer para vocês agora: a análise dos serviços e funções dos principais sistemas operacionais do mercado de trabalho. Claro, essa competência é uma competência, eu coloquei apenas um resumo do que nós vamos realmente precisar de fato estudar, certo? Então vamos lá. O que é um sistema operacional? Se a gente olhar para a figura do slide, a gente vai conseguir identificar alguns pontos, A figura aí tem os nomes que estão em inglês, mas até para a gente se habituar, você já deve com certeza já ter detectado isso, que muitas das informações que nós vamos tratar, elas já vêm de outros idiomas, mas isso aí não vai ser problema, tá certo? A parte técnica a gente consegue suprimir facilmente. Então vejam, é um ponto central. O sistema operacional é o ponto central. O hard disk, o disco rígido, monitor, teclado, impressora, mouse, todos os dispositivos funcionam porque se comunicam com o sistema operacional. O próprio computador, seja ele, entenda, computador, qualquer hardware que tenha esse sistema operacional, seja ele qual for, que nós vamos distinguir alguns, para interação, tá certo? Inclusive, por exemplo, hoje em dia um smartphone, um tablet, não deixa de ser um computador, um dispositivo que também tem um sistema operacional. E aí, esses sistemas operacionais, eles possuem funções. Que funções são essas? Quais são as funções de um sistema operacional? Tá? Vamos destacar algumas. Quando ele diz assim, cria um elo entre o usuário e um hardware. Por que cria o elo entre o usuário e o hardware, pessoal? É simples. Essa ligação entre o usuário e o hardware é feita através do sistema operacional. É através dele que você configura todo e qualquer dispositivo no seu computador. A inicialização desses dispositivos, quem faz? O sistema operacional. Já deu para perceber que é o principal software do computador. Quem fornece o controle de dispositivos? O sistema operacional. Quem fornece a gerência e interação de tarefas? As tarefas que ficam funcionando internamente para que todos os demais softwares sejam gerenciados e você consiga utilizá-los corretamente. Também o sistema operacional. Mantém a integridade do sistema, ou seja, o sistema tem que trabalhar de forma íntegra para que você não tenha problemas durante a utilização do mesmo. Quem, mais uma vez, faz isso? O sistema operacional. Ok? Bom, ainda também como funções, nós temos o gerenciamento e funcionamento dos aplicativos. Os outros programas também dependem do sistema operacional. Isso é um ponto crucial. Todo e qualquer software que você instala no seu computador depende, principalmente para o seu perfeito funcionamento, do sistema operacional. Isso tem que ficar sempre bem claro. Gerência de memória, gerência de discos e as gerências do I/O, que é o input, out-input, ou seja, dispositivo de entrada e saída, todos são realizados através do sistema operacional. Então, esse programa ele deve ser mais conhecido, mais esclarecido, mais fácil de utilizar possível, para que você consiga, de fato,
vamos dizer assim, usufruir dos recursos que o computador ou o seu dispositivo, seja ele qual for, consiga lhe dar. Perfeito? Bom, que sistemas operacionais são esses? Por exemplo, o sistema operacional Linux. Aqui no slide, né, nós estamos vendo o sistema operacional Linux. O Linux é um dos sistemas operacionais que faz isso. Ou seja, todas as funções que eu acabei de mencionar para vocês. O sistema operacional Linux, ele também é um grande sistema operacional que consegue trabalhar realizando todas essas tarefas, tá certo? De forma que nós, usuários, consigamos desempenhar todos os recursos que precisamos no dia a dia. Não só nós, usuários, vamos dizer, usuários comuns, iniciantes aos estudos, quando a gente estiver formado, estiver trabalhando também na parte de servidores, que aí nós vamos detalhar um pouquinho já, ok? E aí, eu coloquei também no slide uma janela do Windows 8, onde nós estamos vendo a janelinha do Windows 8, que é um dos mais novos sistemas operacionais da Microsoft. Então, esse sistema operacional também controla. Cada vez mais, o sistema operacional se adapta aos usuários. O Windows 8 é o exemplo clássico disso, tá certo? Então, o fato de se trabalhar de forma híbrida, ou seja, você pode ter um notebook que é híbrido, ou um tablet que você acopla um teclado, ele vai se transformar num computador praticamente, tá certo? Mas por conta de quem? Quem está facilitando essa vida é o sistema operacional. E um outro também bem conhecido, um sistema operacional da Macintosh, ou seja, o programa, o macOS, esse OS Operation System, tá certo? Ou seja, o sistema operacional em inglês. Quando a gente falar em SO aqui na nossa disciplina, a gente vai estar falando de sistemas operacionais, tá certo? Você já deve ter percebido isso. E, claro, todos os sistemas operacionais vão proporcionar as atividades que a gente consiga realmente utilizar os demais programas que o seu computador ou o seu dispositivo possua, tá certo? Então, obviamente, cada um, às vezes, num tipo de hardware específico, ou seja, num computador específico, num dispositivo específico. Por exemplo, o smartphone, qual é o sistema operacional dele? Ele é da Apple, por exemplo, um iPhone que é da Apple usa o quê? O macOS, ele usa o iOS, em uma determinada versão. Eu tenho um celular que tem um sistema operacional que é o Android. O Android usa um outro sistema operacional, tá certo? Então, ou seja, ele é o sistema operacional desse dispositivo. Eu uso um tablet que usa o Windows 8. Também pode ser um telefone também. Então, você tem vários dispositivos à sua disposição com vários sistemas operacionais diferentes, certo? Bom, quais são as partes que existem no sistema operacional? Basicamente, o sistema operacional é dividido em um núcleo. Esse núcleo é a principal fonte de funcionamento de qualquer sistema operacional, tá? Chamado de kernel. Então, o kernel do sistema operacional, ele vai ser composto de instruções de todas as formas possíveis e imagináveis, criadas em uma determinada linguagem de programação, aí depende do tipo de sistema operacional, para reconhecer, gerenciar e produzir recursos com o hardware que ele está instalado. Então, e que você possa vir a instalar. Ainda também tem essa questão. Então, o núcleo do sistema é o ponto principal. Quem nunca viu, talvez os mais velhos, velhos, eu diria aí entre seus, pelo menos com 25, 30 anos, já conhece, já deve ter se deparado com a tela azul do Windows. Então, aquela tela azul, o erro que dá lá, coloca lá, kernel panic, ou seja, uma instrução que o núcleo do sistema não conseguiu, na realidade, interpretar, e aí, tela azul, erro no núcleo do sistema. Então, Bill Gates ficou famoso por isso também, além de produzir um dos sistemas operacionais mais utilizados do mundo. O gerenciador do processo. Tudo no sistema operacional é tratado em processo. Tá? Só para a gente ter uma ideia de processo. Quando você está navegando no Internet Explorer, lá na internet, ele gera um processo, que é um número de acesso àquele programa. Daí, esse processo, quando você finaliza ele, se você finalizar por um motivo qualquer, o que é que vai acontecer? Você finaliza o programa inteiro.
esse processo pode gerar várias tarefas, tá certo? E aí, se você usa, por exemplo, o Google Chrome, que é um outro navegador, né, da Google, ele gera um processo para cada aba do Google. Então, se eu fechar o processo de uma das abas, eu só fecho a aba e não o Chrome inteiro. Então, são processos o quê? Diferentes, tá certo? Então, ele abre seções de comunicações diferentes. Então, claro, cada sistema operacional gerencia processos diferentes e possui o quê? Kernel diferentes, ok? Bem, e o gerenciador de memória? Obviamente, também é um diferencial de cada um. O macOS, que é o da Macintosh, dos Macs, ele tem uma característica diferenciada dos outros, tá certo? A sua estrutura de hardware é diferente, gerencia memória diferente, gerencia processos diferentes. Por isso que o custo também é bem diferente, não é verdade? Bem, e o gerenciador do sistema de arquivos? Olha, cada sistema operacional ele dá suporte a sistemas de arquivos diferentes. Então, nós vamos estudar alguns, vocês vão fazer atividades sobre isso. Aqui na nossa disciplina, vocês vão estar fazendo muita atividade de leitura e respostas, onde vão ter algumas questões também práticas. Mas voltando, o gerenciador do sistema de arquivos é também individual por sistemas operacionais. Ok? Então, basicamente, todo sistema operacional ele vai ter essas 4 principais divisões. O núcleo, o seu gerenciador de processo, de memória e o seu gerenciador de sistema de arquivos. Ok? Bom, concluindo essa nossa primeira aula, eu queria dizer para vocês o seguinte: esse sistema operacional, independente de qual seja que você venha a utilizar, ele é o ponto principal para o seu desenvolvimento. Eu vou ser um desenvolvedor de software, eu vou ser um cara que vai trabalhar com redes, eu vou ser a pessoa que vai trabalhar com editoração de imagem. É importante que todas as áreas sejam trabalhadas da melhor forma, porém, todo mundo tem que conhecer bem do sistema operacional que ele vai atuar. Isso é fundamental, certo? Então, nós realmente precisamos estudar mais sobre cada sistema para conhecer qual deles vai ser o melhor. Por quê? Porque tem a questão do custo, dos recursos, do hardware que você tem, as características estruturais do sistema vai fazer com que você use um ou outro. Então, a disponibilidade do recurso vai fazer isso. Para isso, vocês vão ter que estudar um pouco sobre cada um deles. As categorias, nós vamos ter aí as situações que nas próximas aulas nós vamos detalhando, certo? Não deixe de estudar, leiam todo o material que a gente está produzindo, para que vocês realmente consigam atingir o objetivo e conseguir identificar o seu melhor ambiente de trabalho. Ok, pessoal? Até a próxima, um forte abraço e vamos juntos!